Bom, será que o português é uma língua difícil? Provavelmente para você não, mas e para quem não é brasileiro, não é português ou não teve o português como a sua língua materna, será que é fácil? Ou será que é a língua mais difícil do mundo? Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje, que a gente vai reagir a um vídeo do Olga do Brasil, que é uma russa que vive no Brasil e fala português, aprende português, e ela vai falar um pouco sobre como é uma pessoa que não tem português como língua materna aprender o português e enfrentar as dificuldades. Eu sei um pouco do que ela está falando, mas vamos ver. Por que o português é tão difícil para os gringos? Se você está assistindo esse vídeo entendendo completamente tudo do que eu estou falando, parabéns! Parabéns para Eu tô entendendo perfeitamente. Você tem um português muito bom, então eu acho que é um português entendível. Para quem não tem língua português como língua materna e tá aprendendo pouco tempo, eu imagino que seja pouco tempo, uma russa, né? Imagino que deve ser mais difícil ainda para uma russa. essa pessoa, aquele sortudo que nasceu na família que estava falando português e você estava aprendendo essa língua desde você é criança? Ou você é aquele guerreiro gringo que lutou pelo entender, pelo falar, pelo poder escrever nessa língua, lutou pelo seu direito saber português? Eu sou gringo, eu sou da Guiné-Bissau, que foi colonizado pelo Portugal, mas o meu desafio eu imagino que seja muito mais fácil em relação a dela, porque Guiné-Bissau, apesar de ser colonizado pelo Portugal, a gente não aprende o português normalmente como língua materna, na casa, com os pais, com as pessoas do nosso dia a dia. A gente vai aprender o português só na escola. E olha lá, tem gente que vai terminar o ensino médio e tem ainda sérias dificuldades em português. Eu mesmo sou um desses casos. Então eu acho que no meu caso eu tenho uma facilidade muito maior em relação a ela, que é russa, que não tem nada a ver com português. Então a tarefa para ela deve ser mais difícil. Mas isso também não impede de que eu tenha lá os meus desafios, que são pequeninas comparadas com as dela, mas não deixam de ser desafios também. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português já faz muitos anos. Quantos anos eu já estou estudando português? 24? Errou! 3, 4 anos, algo assim. E 3, 4 anos já fala português muito bem. Muito bem, parabéns. Você que merece parabéns, a Olga merece parabéns, porque poxa, 3 anos, 4 anos e falar o português nesse nível é coisa de guerreira, né? É coisa de guerreira, porque eu tô ouvindo português a minha vida inteira, nas mídias, nas novelas, nas coisas, e até hoje eu tenho sérias dificuldades em falar português, então parabéns! Eu vou falar com certeza que eu ainda não aprendi essa língua, porque o português é de verdade uma língua muito difícil. Com certeza você já ouviu essa expressão que o português é a língua mais difícil do mundo. E agora eu sou como uma estrangeira, vou te dar 10 razões que deixam a língua portuguesa tão difícil que eu realmente fico com muita inveja para as pessoas que tinham oportunidade para aprender isso quando eram crianças. Só para dar um contexto, quem não eu também fico com essa inveja. me conhece, eu sou russa, eu moro no Brasil já há 4 anos. Antes de aprender português, eu já falava inglês, então eu já tinha experiência para aprender uma nova língua estrangeira. Mas uma coisa é aprender inglês, outra, ou muita outra, é aprender o português. Então já prepara a pipoquinha. Falam que o português realmente é muito difícil de aprender. Me falam mesmo. E verifica se você já se inscreveu no meu canal. Isso absolutamente de graça. É só hoje. É somente hoje. Então não perde essa oportunidade. Clique para se inscrever no canal. E bora para o assunto. Faça isso no canal da Olga e faça nesse canal também. A gente tá precisando, a gente tem muito poucos inscritos. A gente precisa crescer esse canal, dar uma alavancada nesse canal. Então se inscreva aqui também, dá um like e faça tudo que ela falou lá.
Por que o português é a língua mais difícil do mundo? Razão número 1. É uma língua viva. O que quer dizer é que a língua sempre recebe algumas novas palavras, ou inventa algumas novas palavras, ou inventa algumas novas expressões, ou a regra pode ser mudada, ou a língua antigamente era uma, agora é outra. As pessoas dos livros falam no jeito mais antigo e agora nas ruas, na dia a dia, eles falam num jeito um pouco diferente. Então não adianta. Realmente a língua portuguesa sofreu muitas alterações ao longo do tempo, né? Aprender português morando na sua própria país, não sei onde, em algum outro país, 20 anos atrás, e pensar que agora, 20 anos depois, você vai chegar pro Brasil e você vai entender tudinho. Já vou dar um spoiler, você não vai, só desista. E eu ainda tô falando sobre o Brasil inteiro. Ainda vamos lembrar que tem regiões, e em cada região pode aparecer alguma nova expressão, alguma palavra que é só dessa região mesmo, né? Então... Mas essa é a grande dificuldade que eu enfrento mesmo. Eu aprendi o português, que é muito mais... Português da Guiné-Bissau é muito mais parecido com o português de Portugal. Quando eu cheguei aqui, eu enfrentei uma dificuldade de... as gírias, né? Que são regionais, que são locais. Então, entender essas coisas e poder se enturmar com a galera, falar as coisas que eles entendem, as pronúncias são diferentes também. Então, tipo, eu lembro que eu falava e as pessoas não me entendiam. E eu entendia perfeitamente, porque eu já via novelas brasileiras, já acompanhava muito o Brasil, assim, a minha vida, eu sempre acompanhei o Brasil. Só que o ao contrário era difícil, as pessoas não me entendiam o que eu falava, porque o meu sotaque era muito mais carregado do que hoje. Hoje já está um pouquinho mais adaptado ao português que é falado no Brasil, e tem ainda os famosos sotaques que são regionais, né? Que são estaduais, então cada estado, cada região vai ter os suas gírias, seus sotaques, que vai complicando ainda mais coisa, né? Como seguir todas essas mudanças? Como saber sobre todas essas atualizações, né? A solução só uma. Você tem que mudar para o Brasil. Surpresa! E realmente, vocês têm que considerar esse momento muito importante, que existem as línguas que são basicamente não mudam. Talvez só um pouco. Essas diferenças, essas mudanças, nem tão perceptíveis como aqui no Brasil agora. Vamos pegar um exemplo bem próximo. Língua russa. Se você aprendeu russo pelos livros, você vai conseguir entender o que as pessoas falam. Pode ser os adolescentes, as crianças, eles têm algum seu próprio jeito de falar, mas as pessoas, adultos, em geral, de verdade falam como é escrito nos livros, como está nos filmes, como é na TV. Realmente é no mesmo jeito. Enquanto isso no Brasil... Não! Razão número 2. Diferentes sotaques de cada região do Brasil. Uma coisa que eu já citei e agora vamos prestar mais atenção nisso. De novo, vou dar a língua russa como um exemplo. Se você vai aprender russo em casa, você pode ir para a capital, para Moscou, você pode ir para outra cidade, São Petersburgo, você pode ir para Murmansk, você pode ir para o sul, para o Sochi, você pode ir do outro lado da Rússia, para o Vladivostok, e você vai entender todos, e todos vão entender você, e você nem vai perceber a diferença entre os sotaques, porque não tem. Até se você vai perguntar aos russos se tem diferenças de sotaques, eles até vão falar que tem. Aquela diferença que uma pessoa fala o, outra pessoa fala o. Percebeu a diferença? Eu vou mostrar pra você agora a diferença. Porta! Porta. Isso é a diferença em sotaques, meu bem. 6 reais. 6 reais. 6 reais. 6 reais. 6 reais. Isso é a diferença entre os sotaques. Quando a letra se muda, literalmente. Tipo, vocês pegam isso como se fosse um sotaque. Mas para os gringos, isso é a mudança da palavra. Porque a letra S vira Sh. Que não tem nada a ver uma com outra para os gringos. Mas isso ainda é nada comparado com as nomes diferentes das mesmas coisas nas diferentes regiões do Brasil. Caramba da minha vida! Se você quer entender um brasileiro, talvez você não adianta aprender um português só. Você vai precisar aprender uns 5 português brasileiros. Mandioca? Mas e aipim, macaxeira? Tem que aprender as palavras também. Mexerica? Mas também tem que aprender tangerina, bergamota.
Eu escrevi aqui mimosa. Achei na internet que em algumas regiões as pessoas falam ainda mimosa. Lombada também tem que aprender quebra-mala. Pão francês também tem pau de sal. E é claro que não podemos esquecer cacetinho. Bolos confeitados, feitos com carinho. Mas eu gosto mesmo é do cacetinho. Muito bom o vídeo dela. Não tem problema muito que eu tô mesmo, usando essa palavra, né? É pãozinho, é pra comer, é cacetinho. Pequeno. E outra coisa que eu nem consigo aprender, eu preciso ler isso. Tem semáforo, né? E eu pensei, deu certo, aprendi palavra. Não. Semáforo, farol, sinaleira. E ainda tem sinaleiro. Em algumas regiões nem decidiram, é masculino ou feminino, pode ser isso. Então, em vez de aprender uma palavra pra uma coisa, não. Tem muita mais, fala quais mais tem nos comentários se eu quero saber mais, porque os estrangeiros no Brasil têm que aprender não só um nome de uma coisa, mas você tem que aprender às vezes os 5 nomes para uma mesma coisa, que vira a língua muito rica, é claro, mas imagina como é complicado, né? Razão. Eu nem tenho certeza com a palavra razão. É razão? É sim. Razão número 3, os gêneros. Olha que difícil. Os gêneros. Você vai pirar agora. Prepara-se. Você sabia que a maioria das línguas no mundo não tem gêneros? É? Você ouviu tudo certo. Exatamente. Eu tava pensando nisso agora. Mas eu vou deixar ela falar primeiro, depois eu vou contar a minha experiência. A minha língua crioula não tem gêneros, então eu tenho dificuldade com isso até hoje. Maioria das línguas no mundo não tem ela, ele, mesa, mesa, e não tem gênero. Sabia não? TV, parede, céu, qualquer coisa, tudo é sem gênero. Então imagina quantas coisas fica mais fácil quando você não precisa falar que é uma mesa ou mesa, o céu, a janela. Já você só chama as coisas sem pensar, sem construir construções. Você não precisa pensar em minha ou meu, ele é, a ou o, ou uma. E os brasileiros aqueles tipos que têm gêneros na língua deles e tem que aprender sempre, tem que entender. Porque infelizmente aquela regra que é ser a no final é feminino e o masculino não tá dando certo. Japonês. E sobre esse assunto eu quero comentar uma coisa que eu sempre pensei, né? Se você é uma pessoa que já vê o canal há muito tempo, provavelmente você já viu em algum momento eu trocando os gêneros, ou falando um gênero masculino quando deveria ser feminino, ou ao contrário, provavelmente eu já fiz isso agora mesmo nessa frase que eu fiz. Mas isso se ocorre devido ao quê? A minha língua materna, que é a língua crioula, é uma língua uniforme, ela é uma língua com um único gênero. Parece que é o gênero neutro mesmo, não tem gênero feminino e masculino. Claro que tem pessoas femininas e masculinas, mas não tem os pronomes masculino e feminino. Geralmente, quando a gente tem um único pronome que se usa tanto para mulheres quanto para homens. Então, isso facilita muito as coisas. Por exemplo, se você quer falar ele, é a palavra ele. Não tem nem o A no final, não tem nem o E no final. Essa mesma palavra significa a mesma coisa para mulher, mesma coisa para homem, para objetos, para tudo. E tem poucas palavras que a gente usa os pronomes. Geralmente, que nem ela falou, a gente só fala mesa. A gente não fala a mesa, cadeira, a gente não fala a cadeira, só fala cadeira. A gente vai fazendo esse exercício a vida inteira. Eu fiz esse exercício a vida inteira. Porque por mais que eu aprendi o português na escola, eu não falava o português no dia a dia. Eu vou lá e falo com o professor, alguma coisa do tipo, mas eu não falava no dia a dia, então eu não tinha a prática de fazer. Quando eu vou falando durante muito tempo, que nem eu estou fazendo agora, eu tenho que raciocinar e ao mesmo tempo falar, e eu penso em crioulo. Então eu tenho que traduzir o meu pensamento sempre. E quando você faz tradução, se você faz uma tradução literal, você corre grande risco de errar, porque chega numa hora, você troca os pronomes, e eu faço isso com muita frequência. E foi bom até ela falar sobre isso, que dá para eu justificar porque muitas vezes nos vídeos eu troco os pronomes, e às vezes na edição eu vejo, mas eu deixo pra lá e falo, não, eu sou assim mesmo, assim que eu falo, e tudo bem. Mas não é que eu não sei que
ela é para feminina e ele é para masculino. Eu sei disso, mas mesmo sabendo, na hora de falar rápido e raciocinar, às vezes eu acabo trocando. Vamos continuar vendo. Eu tô amando o vídeo da Olga, tá fantástica. Armênio, chinês, inglês, húngaro, sueco, norueguês, toda grupa das línguas mongais. Mongóis. Línguas turcas, finlandês. Aliás, falando do finlandês, eles nem têm ela e ele. As pessoas também não têm gênero lá. Lembra meu vídeo com Cici, chinesa? Eu peguei entrevista com ela maravilhosa sobre como ela mora no Brasil, como o Brasil mudou ela para sempre. Depois, assista. Aliás, se você não assistiu, porque o vídeo é muito curioso. Então ela tava falando justamente sobre isso. Em chinês não tem gênero. Para ela foi meio que estranho, difícil, que agora tem que botar os gêneros para cada objeto em casa, na rua, na vida, no mundo. Agora que eu sou da Rússia, quem estudou russo ou tinha conexão com o russo, talvez sabe que em russo tem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. E isso facilita para mim estudar português? Não, complica! Jesus Cristo! Porque muita coisa que para mim, toda a minha vida, era feminino, por exemplo, agora em português é masculino. Um exemplo maravilhoso. Na cabeça de todos os russos, tem esse Brasil problema, né? é mulher. Em russo a gente fala Brasília. E sempre na cabeça vem aquela mulher linda, com todas essas frutas, com todo esse charme, com toda essa paixão, com toda essa energia brasileira. E sempre vem essa ideia, alguma, não sei, né? Quem é, Carmen Miranda, a imagem de uma mulher linda, poderosa, alguma dançarina. E você chega no Brasil e agora tem que entender e aceitar que o Brasil é o Brasil. É meu Brasil, como tava cantando Elis Regina. Porque a língua também afeta muito em nossa visão do mundo, como a gente imagina as coisas. E quando tem um gênero e outro, complica. Você agora tem que, de verdade, pensar em português. Porque se você vai continuar a pensar na sua língua, você sem parar vai confundir tudo em cada... Exatamente o que ela falou. A forma mais fácil de fazer é você pensar em português. Mas eu ainda até hoje eu penso em crioulo. Se eu paro sozinho pensando, eu penso em crioulo. Se eu estou raciocinando sobre alguma coisa, eu raciocino em crioulo. Então isso acaba dificultando também a qualidade do meu português. Porque se eu for falando lento, se eu for escrever, eu escrevo um português que eu acho boa. Não ótimo, mas boazinha. Mas agora, se eu for falar e raciocinar, falar rápido e retrucar rápido, aí eu vou trocando as palavras, principalmente quando tem a ver com gênero. Aí eu vou trocando, aí eu vou falar mesa, ou a mesa, ou o janela, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa que eu sei, racionalmente eu já sei que é a janela, mas eu vou falar o janela, porque eu estou falando várias coisas rápidas e o meu raciocínio de colocar os pronomes falha, porque em crioulo não tem isso. É só falar janela, só falar mesa, só falar porta. Você não coloca esse A que eu falei assim, a mesa. Você fala só mesa. Então isso acaba dificultando bastante quem pensa em outras línguas e para ela deve ser muito mais difícil ainda. Então, como se chama? Não sei. Cada expressão que você fala, porque muitas palavras têm gêneros pelo contrário, algumas têm mesmos, alguns são pelo contrário. Por isso é óbvio, se o português brasileiro não tivesse gêneros, iria ser muito mais fácil. Agora com o que tem, aí já complica, né? Razão número 4. Os sons em língua portuguesa. A quantidade dos sons em língua portuguesa é gigante. É de verdade. Agora você pode pronunciar alguma coisa bem rígida, tipo porta, tarefa, cama. É muita E depois do nada veio coração, mamão, inexplicável. Que é muito diferente. É som muito poético. E depois ainda tem outra grupa das palavras que são também diferentes, que acaba com de, geralmente. Cidade, igualdade, liberdade. Então acaba ficando que a diversidade dos sons é muito grande e você precisa conseguir pronunciar tudinho.
Bem-vindo ao português, gringo! Xane o xírio, gori o roco, o rato. É claro que depende da língua nativa do gringo. Alguns sons podem ser mais difíceis, algumas são mais fáceis, depende. Mas o que é o unidor de todos os gringos é os sons nasais. Minha Nossa Senhora! Hello. It's me. Eu ainda não sei o que estou pedindo na padaria. Se eu tô pedindo pau, ou pão, ou não sei. Não. Eu não sei. Eu já somente mostro com o meu dedo que eu quero isso, por favor. É só. É uma das minhas novas fobias. Porque eu sempre tenho medo de pedir um pau e provocar uma crise de riso na padaria inteira. Por isso eu até comecei a comer menos pão no Brasil, vocês sabem? Realmente. Mamão, coração... A conjuntura de palavras e de coisas que existem no português fazem muita diferença e acaba complicando bastante a nossa vida para quem está querendo aprender o português. Principalmente quem vem de um país que não tem o português como língua oficial ou que tem uma língua que é muito diferente gramaticalmente do português. Acaba tendo bastante dificuldades para entender certos conceitos. Isso é muito difícil. Não, nada a ver, irmão. E realmente tem que imaginar que você tem sinusite. Você precisa praticar quando você está com gripe. Eu não tô brincando aí. Agora, na internet realmente tem dicas que você tem que praticar falar isso quando você está doente para entender para qual buraco o som está indo. Lembrar isso, tipo, aprender, pegar esse jeitinho e já repetir quando você está no jeito normal. Vocês sabem, gente? É assim como é difícil. Sem falar sobre todas as opções da letra R em português, que pode ser qualquer som do mundo. Pode ser porta, pode ser porta, porta. Qualquer. Pode ser qualquer. Você tem que aprender todos. Não me importo. Aprende todos. Razão número 5 é a gramática brasileira. Eu vou falar curto, mas vou falar tudo. A gramática da língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis que existem, por ser completa de regras e também as exceções dessas regras. Isso torna a língua muito rebuscada e muito trabalhosa em se aprender em total. Eu não vou ficar muito nesse ponto, mas eu tenho certeza absoluta que vocês aprenderam, porque a gramática é muito importante se você quer falar essa língua realmente por trabalho, por morar em país, por ter umas conexões sérias. Porque se você quer só bater papo, é uma coisa. Mas já para bater papo até precisa gramática. Então, não tem jeito. É difícil. Razão número 6. E talvez uma das coisas mais complicadas, mais irritantes para mim, pessoalmente. Meus amados cavaleiros de Apocalipse, sinais diacríticos. Vida longa para vocês, meus queridos sinais diacríticos, né? Vocês entendem que existe um monte das línguas, eu nem sei quantos, talvez maioria das línguas no mundo também, que não tem sinais diacríticos. As pessoas sabem o que é. Em russo não tem. Todas as línguas que eu sabia antes do português não tem sinais diacríticos. A e A, O e O. Bem-vindo em português, estrangeiro. Vovó ou vovó? Lã ou lá? Percebeu a diferença? Claro que não. Eu também, às vezes, não percebo ainda. Eu nem tenho certeza que eu tô pronunciando certo. Isso é um milagre que só o ouvido brasileiro consegue perceber. Isso como se fosse, sabe, aquelas histórias que os animais conseguem ouvir os sons mais invisíveis que o ser humano não sabe perceber. A mesma coisa como os brasileiros. Brasileiros igual aqueles gatos que percebem qualquer vovó, vovô. Isso me deixa realmente indignada, porque isso é muito difícil. Isso é alguma coisa que não adianta só aprender. Você pode ficar qualquer tempo você quer com o livro, mas você não vai entender isso completamente. Você precisa passar por muito tempo ouvindo e repetindo. Então, as duas atividades que só com prática vai dar certo só juntos. Porque se você vai aprender em casa sozinho, a gente não vai ter certeza nunca que você realmente fala isso o que você quer falar. Sinais diacríticos é uma coisa muito difícil para pronunciar e para lembrar onde você precisa escrever, onde não. Pelo que eu sei dos meus amigos estrangeiros que estudam nas universidades aqui no Brasil, a educação brasileira leva os sinais diacríticos super muito a sério. Tipo, se você escreve um textão gigante e vai perder um sinal diacrítico, ainda tá tudo bem. Mas se você está perdendo mais do que 3... Se fodeu.
Já considerado muito erro, já considerado outra palavra, já considerado não sei o que, vai escrever de novo. Pena que não é vodka. Razão número 7. Agora vamos se divertir. Conjugação dos verbos. Tô amando essa coisa. Então, um gringo está aprendendo português. Conjugação do verbo comer. Eu como, ele come. Beleza. Em passado, ele comeu. E agora temos o verbo poder. Eu podo. Eu posso. Ele pode. Da onde vem esse posso? Por favor. Em passado, eu pude. Da onde vem essa pude? Eu pudeu. Não. Assim, essa é uma das coisas que comprovam o quão difícil o português é realmente. As conjugações dos verbos são muito difíceis. Primeiro que português tem, uma infinidade de verbos, né? Quando você vai conjugar o verbo num tempo e no outro tempo, as diferenciações dos verbos são muito gigantescas. Geralmente as línguas são muito padronizadas, né? E o português, apesar de ter alguns verbos que são uniformes, mas tem um grande número de verbos que são não são regulares. Na verdade, não é uniforme, não são regulares, são irregulares. Então, esses verbos irregulares são muito mais difíceis de compreender porque não tem um padrão. A gente não baseia, né, tudo num padrão, assim, eu sei que eu sempre pego o sufixo e prefixo tal e junta e dá no verbo conjugado em tal tempo. Quando você vai conjugando e vai aprendendo novos verbos, você encontra uma certa dificuldade em entender os padrões, porque não tem tanto padrão assim no português. Eu já passei por muitas dificuldades desse tipo na época que eu estudava português. Apesar de que eu sempre fui um aluno mediano para bom em português, pelo menos nisso. Eu pude, né? E ele pode. Mas o verbo poder ainda é nada comparando com o meu preferido, trazer. Caramba da minha vida! No passado, você acha o quê? Ele trouxe? Não. Ele trouxe como letra X. Porque um gringo vendo letra X, ele vai ler trouxe. Ou pode ser trouxe. Mas se trouxe, a letra X está virando S, mas ainda ficando X. Como assim? Tô entendendo nada. Número 8. É outra coisa que eu amo do coração. Os outros cavaleiros de Apocalipse é os artigos. Agora imagina que tem muitas línguas onde não tem artigos. Realmente não tem. Russo, mais uma língua assim. Uma. Não tem nada. Não tem. Uma menina. Não. Menina. Só. Eu quero que vocês vão imaginar agora uma língua sem artigos. Moisés! Não consegue, né? Porque quando você aprende uma nova língua com artigos, é uma explosão do mente. É uma coisa que você não faz menor ideia a diferença entre uma menina e a menina. Para um estrangeiro, é absolutamente a mesma coisa. Eu passei um monte de tempo para começar a perceber a diferença entre essas coisas, que artigo pode ser assim, ele pode ser assim. Às vezes ele pode se juntar pode se juntar com a e virar na. Como assim? Desapareceu pra onde? Não faço ideia. Gente, isso é muito difícil. Agora, só com prática de tanto tempo, o cérebro se está acostumando. Mas, em geral, isso é alguma coisa que não tem dificuldade de só lembrar. Você leu, aprendeu e só. Não, você tem que entender a diferença entre uma maçã e a maçã. E eu não sei, imagina você precisar explicar para um estrangeiro que não sabe o que é artigos, como eu fui alguns 3 anos atrás, né? Qual a diferença entre a maçã e uma maçã? Eu não sei, é difícil para explicar. E ainda mais difícil para entender. E depois, quando um gringo feliz finalmente vai entender, aí vem um outro cavaleiro de Apocalipse, os gêneros dos diferentes artigos. Já falei, né? Você pensa, acaba com A feminino, acaba com O masculino. E aqui vem um problema. Quer dizer um problema. Ou pode ser uma foto. Porque não é o foto, é a foto.
é minha foto. Pra quem trabalha com conteúdo como eu, agora eu já tá de boa. Mas, recentemente ainda, minhas fotos. Minhas fotos. E depois tem um monte das palavras que acabam com yeah. Então você pensa, a cidade talvez seja fácil, mas o leite. E também pode ser a noite. Complicou. E quando você já pegou a lógica e pensa que tá bom, você acaba com ema, então é masculino, como se fosse problema, dilema. Aí depois vem palavra dia, que não é feminino, que também é masculino. E depois você também tem que entender como usar os artigos, como os nomes dos lugares, tipo das cidades, dos rios, das regiões. E depois você tem que entender por que alguém é de Curitiba, mas alguém é do Rio ou da Bahia. E quando você pensa que também tem que aprender gênero, aqui vem o Canadá. E ainda tem que entender o que fazer com Cabo Verde, Chile, Bangladesh e os outros. Ah, morre, diabo! Razão número 9 em português tem um monte das palavras que é tipo aquele, aquela, deste, desta, daquilo e nisso. Só pensa naquilo. Eu ainda não sei usar todas eles no jeito certo. E sempre depende de alguma vibe que tem que sentir. Não dá pra entender direitinho. Isso deixa a língua muito mais rica e muito mais complexa. E minha preferida aqui é cadê? Não sei. É muito doido, né? Tinha onde está alguma coisa e do nada caiu do paraquedas. Cadê? Não sei. E você já não tem certeza nenhuma quando você precisa usar cadê ou onde está as coisas. E ainda tem pela e pelo. E também ainda não sabemos o que fazer então com pelo do gato. Porque também é pelo. É claro. E razão número 10, minha preferida, é expressões populares. Os brasileiros amam expressões populares, né, minha gente? Na cada região tem suas que deixam os gringos doidão. Porque nenhum gringo que aprendeu português pela internet ou pelos livros e chegou no Brasil recentemente não tem nenhuma chance de entender o que é o cau chupando mango, terminar em pizza, rebolar no mato, fazer vaquinha ou viajar na maionese. Nossa, não, essa lista é infinita. Eu, preparando esse vídeo, decidi pesquisar na internet mais algumas expressões. E lá tem lista menor que eu achei, tem 100 expressões populares. Quantas vidas você precisa ter para aprender todas essas? Eu, tipo, conheço algumas, mas já tenho umas listas infinitas, gigantes. E isso é muito lindo, na verdade. Então vocês não precisam deixar de criar mais. Eu até gosto desse jeito. Eles te deixam confuso e deixam a língua mais engraçada e fofa. Ou algumas expressões mais lindas. Isso é uma riqueza de diversidade brasileira, de criatividade brasileira e de cumplicidade de língua portuguesa para os estrangeiros. Eu amei fazer esse vídeo pra vocês, porque isso é uma jornada sobre a língua portuguesa que é muito difícil, eu não aguento e realmente por isso faz essa língua ser ainda mais rica, mais atraente e muito gostosa de aprender, de falar, né, minha gente? Já deixou o likezinho para esse vídeo? Se inscreve no canal, fala nos comentários tudinho o que eu não falei, o que você sabe extra e até o próximo vídeo. Beijo no coração, minha gente, até a próxima. Tchau, tchau! Bom, o nosso vídeo vai terminando por aqui. Eu gostei demais da Olga e do vídeo dela, do canal dela. Inclusive, vou começar a ver mais vídeos dela. Eu achei fantástico. Várias dificuldades compartilhadas, porque eu sinto mesmas coisas também. Algumas coisas parecidas, não no mesmo nível, porque eu já cheguei aqui no Brasil sabendo falar português, mas com muitas dificuldades, né? Ela chegou sabendo zero mesmo do português. E é isso aí, eu concordo com ela em muitas coisas que são as dificuldades, mas principalmente no final, quando ela falou assim, isso é uma riqueza, eu acho isso uma riqueza do Brasil, essa diversidade de cultura, linguística, essas gírias e sotaques que você só vai encontrar no Brasil, para mim são vantagens, são coisas boas, são coisas que acrescentam à cultura brasileira,
Por isso que eu amo e adoro esse povo, esse país e essa língua também. Vão lá no canal da Olga, deixam aquele like, façam aquelas coisas todas que ela pediu, mas façam as mesmas coisas aqui, porque aqui a gente tá precisando muito mais dessa força, desse apoio aí. A gente tem poucos inscritos ainda. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para eles verem que, pô, tem um vídeo legal aqui. E não se esqueçam de ser membros. A aba de membros aqui do canal já abriu, então eu tô esperando novos membros aí. Tem vários benefícios muito bacanas lá. Por último, vou avisando, não sei se vocês perceberam, na última parte do vídeo caiu a minha imagem, não apareceu a minha reação, justamente porque eu tenho um celular de 2017 e com ele que eu gravo o vídeo. Então eu tenho vários problemas, aí o celular aqueceu, o vídeo ficou corrompido. Aí eu tive que gravar essa parte final num outro arquivo diferente. Mas isso aí faz parte dos problemas do YouTube. Mas você pode me ajudar, com isso, se inscrevendo, dando um like, fazendo essas coisas, ajuda demais. É isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu agradeço demais do fundo do coração por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Um grande abraço, um grande beijo.